Alguma vez você já se deparou com esse vídeo que, ao tentar estudar sobre a replicação do DNA, se desesperou? Pois então, eu também. Mas fica tranquilo que aqui nesse vídeo você vai aprender de forma rápida e sucinta sobre todas as etapas da replicação do DNA. Então fica comigo e bora pro vídeo. Antes da gente conhecer as enzimas e proteínas envolvidas na replicação, é importante a gente conhecer sobre o local e entender aonde ocorre essa replicação do DNA. A gente denomina o local de replicação do DNA de forquilhas de replicação, e tem uma pequena diferença dos procariotos com os eucariotos. Nos procariotos, como a gente pode ver na imagem, ela ocorre apenas em um local daquele segmento de DNA, ou seja, ela é só num sentido, nos que a gente chama de unidirecional. Nos eucariotos, a gente tem várias forquilhas de replicações em um determinado segmento de DNA e ela é bidirecional, ou seja, acontece para os dois lados. Uma dúvida de muita gente é onde essa forquilha de replicação ela vai se iniciar. Se o fragmento de DNA é bem grande, se ela acontece em várias regiões. Eu vou te explicar. Essa forquilha de replicação ela tem iniciação numa parte do DNA que a gente chama de ORC, que ali é uma região rica de adenina com timina, que lembra, né? A ligada com T, C ligada com G. Mas ela também pode se iniciar com citosina ligada com guanina, mas não seria tão favorável para ela. Por que a helicase prefere começar a abrir a fita com a ademina ligada com timina? Porque a ligação das duas é a ligação de ponte de hidrogênio com apenas 2 pontes, sendo que citosina e guanina são 3 pontos, é mais difícil para ela quebrar. Então, por isso que o ORC, a zona que começa a abrir a forquilha de replicação, sempre começa numa região rica de bases nitrogenadas de adenina e timina. Então, chegamos nas enzimas e proteínas envolvidas na replicação do DNA. De início, pode parecer estranho e assustador, mas calma que você vai aprender. Fica tranquilo. Pessoal, a primeira enzima envolvida é a girase. A girase ela é uma enzima do tipo topoisomerase, que ela vai controlar a torção dupla fita de DNA. Na maioria dos materiais, bibliografia que você for consultar ou até outros vídeos, ela não aparece. Eles já mostram direto a helicase abrindo a fita, só que tem outra enzima na frente da helicase, porque é ela que vai controlar a torção daquela dupla fita, facilitando o trabalho da helicase, porque só a helicase sozinho ficaria mais difícil para ela, né? Em segundo, temos a famosa helicase, né? Que essa enzima ela é responsável por abrir a dupla fita de DNA. Então, primeiro a girase, depois vem a helicase abrindo a dupla fita. Em terceiro, a gente tem a primase, que é responsável por sintetizar os primers de RNA, que vão iniciar, né, com a DNA polimerase 3, a fabricação da nova fita do DNA. Então, em alguma bibliografia, você vai ver que a primase ela vem junto com a helicase, elas estão coladas. Em outras, a gente vê que a helicase vem sozinha primeiro, depois vem a primase sintetizando os primers. Mas isso independente da bibliografia, do vídeo, do livro, elas sempre vão estar juntas ou separadas. Depois a gente tem os primers, né? Como eu já falei, são primers de RNA, que são responsáveis pela iniciação da DNA polimerase 3. Então, sem esses primers de RNA, não tem fabricação nem síntese da nova fita de DNA. Em seguida temos as proteínas conhecidas como SSB, que durante a replicação elas impedem que as fitas abertas se liguem. Então tem que ter uma força ali, não adianta só a helicase chegar a abrir se não tiver alguma coisa que impeça, né, que aquela torção volte. Então essas proteínas se ligam nas extremidades de cada fita, impedindo que as fitas abertas se liguem novamente até o final do processo. Por baixo, então, a gente tem os fragmentos de Okazaki, que são algumas pessoas não conseguem entender, mas que você vai aprender o que são. E os fragmentos de Okazaki nada mais são que a união de um primer, né, com um novo pedaço de fita que foi sintetizado pela DNA polimerase 3. Então, mais para frente na explicação do vídeo, você vai entender tudinho o que é um fragmento de Okazaki. Chegamos nas enzimas, na enzima que eu considero a mais importante, que é a DNA polimerase 3. Que é responsável por fabricar as novas fitas de DNA. Ou seja, ela só vai iniciar a nova fita de DNA se tiver os primers presentes ali. Não esqueça disso. Depois temos a DNA polimerase 1, que ela vai remover aqueles primers e completar com os nucleotídeos de DNA. Lembra que eu disse que os primers são pedaços de RNA? Geralmente são constituídos de 10 a 11
bases nitrogenadas de RNA. Então, essa DNA polimerase 1 ela vai remover os primers e completar o tiro de DNA. E por último, temos a DNA ligase, que é o que ela faz? Ela faz a ligação do fragmento de Okazaki com a nova fita. Depois que a DNA polimerase 1 remove os primers e completa com os nucleotídeos de DNA, essa DNA ligase vai lá e vai ligar essas duas novas fitas, assim terminando a parte de junção da nova fita. E lembrando que a DNA polimerase 3, a ligase, elas têm a função também de revisar todo o processo depois que foi concluído. Então, depois que tudo está pronto, elas vão lá e revisam tudo de novo, para ver se encontra algum erro, e se tiver algum erro, elas vão reparar aquilo. Ao final do vídeo, eu vou deixar esse esquema que eu fiz aqui com as proteínas e enzimas, sem o texto, só com o nome de cada uma, para vocês verem, testarem em casa se vocês realmente aprenderam a função de cada uma, tá bom? Bom, então vamos colocar em prática o que a gente aprendeu e bora para a animação. O que a gente tem aqui? A gente vai ter o local de iniciação. Lembra que eu falei? O ORC. E a helicase vai chegar, vai se ligar e vai começar a abrir a fita. Nessa animação, como eu disse para vocês, não vai ter a girase, aquela primeira enzima responsável por regular a tensão. Mas imagine que tem uma enzima na frente da helicase, ajudando a controlar a tensão para facilitar para a helicase abrir. Assim que a helicase começa a abrir a fita, as proteínas SSB vão se ligando às fitas. As proteínas se ligaram às extremidades das fitas, impedindo que as fitas, durante aquela replicação, elas se liguem novamente. Mais uma vez, falando das proteínas SSB. E agora, pessoal, chegou a primase. Ela vai sintetizar os primers de RNA. Assim que ela sintetiza o primer de RNA, vem a DNA polimerase 3 e ela vai começar a nova fita de DNA a partir daquele primer iniciador. Então a gente pode ver aí nessa pequena animação, né, que as novas, ela vai se ligar com a antiga. Então por isso a gente chama de replicação semi-conservativa. Sempre no sentido 5' 3'. Não esqueçam disso. Agora a primase ela vai sintetizar os novos primers na parte de baixo, na linha contrária, ou seja, também no sentido 5' 3'. Agora prestem atenção numa coisa que muita gente comete um erro, ou às vezes não entende. Na extremidade de cima, como a gente chama na fita superior, no sentido 5' 3', a primase ela vai sintetizar apenas um primer iniciador, ou seja, só ele é suficiente para a DNA polimerase 3 sintetizar a nova fita a partir desse único primer, sempre no sentido 5' 3'. Já na fita reversa, que é a extremidade inferior de baixo, a segunda linha como a gente se refere, o que acontece ali? A primase ela tem que sintetizar vários primers. Aí você me pergunta, mas por que esse é no sentido 5' 3' também? Mas como ela é reversa, ela está bem do lado da helicase. Ou seja, então, à medida que a helicase vai abrindo a fita, não teria como sintetizar um único. Então, ela sintetiza vários primers e ela mesma vem, a DNA polimerase 3 vem e vai ligando, formando os fragmentos de Okazaki. Você vai conhecer aí. Formado o fragmento de Okazaki, como vocês podem ver aí, agora vem a DNA polimerase 1, vai remover aquele primer e sintetizar os nucleotídeos de DNA no local onde estavam os RNAs do primer. Não se esqueça disso. Mais uma vez, a primase sintetizando um primer e a DNA polimerase 3 vindo, e fazendo um fragmento de Okazaki, ou seja, ela desenha uma nova fita. Agora, o que vai acontecer aqui? Essa nova enzima que apareceu, ela chama DNA ligase. O que ela faz? Ela liga o antigo fragmento de Okazaki, que agora já é uma nova fita de DNA, uma na outra. Lembra que a DNA polimerase 1 ela veio e desenhou uma nova fita de DNA onde eram os primers de RNA, mas ali não ficou ligadinho com a fita que a DNA polimerase 3 produziu. Então tem que ter alguma ferramenta que una, Então essa DNA ligase ela vem justamente para fazer isso, como ela vai fazer agora de novo. E aí a animação continua, a helicase está abrindo a dupla fita, com a girase lá na frente controlando a torção, a primase vem, sintetiza os primers, a DNA polimerase 3 vem e sintetiza a nova fita, a DNA polimerase 1 vem
e transforma os primers em RNA, em DNAs, e a enzima ligase vem e liga aquelas duas novas fitas de DNA, fazendo assim uma nova fita de DNA. Então, por isso que a gente tem a replicação semi-conservativa. A gente vai ter duas novas fitas a partir de uma. A gente chama essa replicação do DNA de replicação semi-conservativa. Por que não é conservativa? Ela é semi-conservativa porque ela vai conservar uma das fitas antigas ou velhas, né? Assim como a gente pode chamar do DNA. Ela vai sintetizar uma nova, utilizando essas antigas, essas velhas de DNA. Então a gente vai ter uma fita nova e uma fita velha ao mesmo tempo. Lembrando, pessoal, que essa replicação ela acontece do sentido 5' para o sentido 3', ou seja, DNA polimerase 3, tanto a DNA polimerase 1, elas só trabalham nesse sentido. Então, a gente vai ter a primeira fita de cima, ela vai ser o sentido 5', 3' para a direita, e a de baixo, que é a fita contrária, ou fita reversa, ela vai ser o sentido 5', 3', mas ela vai trabalhar da direita para a esquerda. E agora, eu vou deixar o teste com vocês que eu falei, e vocês vão tentar fazer em casa aí, tiram print ou imprimam e vão treinando a função de cada um aí, que assim vocês nunca mais vão esquecer, tá bom? Um forte abraço e até mais.